Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Estevam Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. No episódio de hoje nós conversaremos sobre o tema Por que é importante entender sobre a doutrina da providência. Roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos novamente, é uma alegria estar aqui com vocês. Hoje eu e Luiz Henrique estamos aqui para falar um pouco sobre providência. E pode ser que você, querido ouvinte, não saiba, mas a doutrina da providência com certeza é uma das doutrinas fundamentais da nossa fé reformada, presbiteriana, uma doutrina consoladora, prática, que fortalece a nossa fé e nos dá paz em relação a tudo quanto acontece. Não é mesmo, Luiz? É isso mesmo. Muito bom estar aqui de volta aqui. E, na verdade, estou em todos, né? Mas falando aqui, bom estar aqui com vocês. Mas a providência, ela é muito interessante porque ela mostra justamente como Deus, ele controla todas as coisas e ele usa isso para o nosso bem, né? Para o bem dos que amam ele. E eu acho que para a gente começar, eu até peguei aqui o Catecismo de Heidelberg e eu acho interessante como ele define a providência de Deus. Na pergunta 27, diz assim, resposta, né? É a força todo-poderoso e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Aí ele vai dizer aqui a respeito de todas as coisas, mas no final dessa explicação, é interessante como ele diz aqui que não nos sobrevém por acaso, mas através da sua mão paternal. Ou seja, nada que acontece na nossa vida é por acaso, né? E a aplicação disso, que é colocada aqui também no Catecismo, ele diz assim, para que tenhamos paciência em toda adversidade e mostremos gratidão em toda prosperidade, para que quanto ao futuro tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai. E aí ele continua. Mas é muito interessante essa descrição aqui do Catecismo de Heidelberg e eu acho que é um bom começo aí para a gente. Nós temos vários textos bíblicos que mostram como Deus governa sobre tudo, como ele dirige todas as coisas e coordena todas as coisas. Inclusive, fazendo referência à nossa confissão de fé, no capítulo 5, no primeiro artigo, que é o capítulo sobre a doutrina da providência, a confissão diz: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Acho que é um ponto de partida legal, Luiz, porque a gente tem uma noção primeiro, para partir para a doutrina da providência, da doutrina da criação, e nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Sim. E não apenas criou todas as coisas, como dirige, sustenta e governa sobre todas as coisas. Esse é um ponto de partida interessante, né? Eu sei que você separou algumas coisas aí para a gente começar a definir um pouco a providência, Sim. Mas essa ideia de que Deus não apenas criou, mas sustenta, direciona, dirige, cuida de tudo que ele fez, abrange um pouco dessa doutrina tão importante, né? Sim, é muito, muito bom saber disso, né? Ter conhecimento sobre a respeito da providência de Deus. E eu queria trazer aqui pra gente, para ilustrar um pouco sobre isso, como Tolkien, em Senhor dos Anéis, né? Tolkien é o escritor aí do Senhor dos Anéis, como ele vai falar a respeito da providência. E no primeiro livro, né, na Sociedade do Anel, mas primeiro acho que só para quem não conhece, né, para quem não leu ainda, primeiro leia,
ou assista pelo menos os filmes, é muito bom, vale a pena. Sim. Mas a história do Senhor dos Anéis, ela gira em torno, é uma luta entre o bem e o mal, e acontece num lugar que se chama Terra-média. E o foco dessa história é o Um Anel. E esse Um Anel, ele é um anel mágico, um artefato maléfico, poderoso, criado por Sauron. Sauron é esse vilão aí da história. E ele fez esse anel para justamente dominar todos os povos. E aí, um hobbit, que é uma raça de criaturas desse universo, que se chama Frodo, ele tem essa missão de destruir esse anel. E para fazer isso, ele precisa lançar o anel na Montanha da Perdição, que é onde ele foi forjado aí, né? E só falando sobre alguns personagens que são importantes para eu conseguir explicar isso para vocês, para quem ainda não leu ou assistiu, nós temos o Gandalf, que é um mago da história, e ele é um mago muito poderoso que guia e protege, né, os heróis aí dessa história, tanto o Frodo quanto os outros protagonistas. E ele é muito poderoso, ele é estratégico, e ele tem um papel crucial aí nessa luta contra o Sauron, na luta contra o mal. O Frodo, que eu comentei um pouco, ele é um dos protagonistas da história, talvez o mais importante aí, mas ele é um personagem muito corajoso, muito humilde, e justamente a missão dele é carregar um anel, e ele vai enfrentar aí muitos desafios para conseguir destruir esse anel. E aí a gente tem também o Bilbo, que é também um hobbit, e ele é o tio do Frodo. E ele é protagonista do livro Hobbit, que se passa antes aí do Senhor dos Anéis, uma história anterior. E ele que encontra um anel, e ele guarda por anos esse anel antes de passar para o Frodo. E aí no começo do livro, o Gandalf ele vai explicar e vai avisar o Frodo de que esse anel que ele tinha herdado do tio dele, do Bilbo, era justamente um anel. Não era qualquer anel mágico, não era qualquer artefato, uma joia, simplesmente, mas sim o anel forjado pelo próprio Sauron, pelo próprio vilão aí dessa história. E quando Frodo percebe e entende a gravidade dessa situação e o envolvimento dele com ele nessa história toda, esse poder das trevas que cerca todo esse anel e tudo que ele vai passar a partir daí, ele vai dizer assim para o Gandalf: gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época. E a gente também acho que pode se colocar no lugar do Frodo, porque muitas vezes quando a gente passa por situações ruins ou desafiadoras, ou momentos que a gente não consegue enxergar o que pode acontecer, né? Tragédias, situações envolvendo política, situação econômica, enfim, enfermidades, a gente pode pensar a mesma coisa que Frodo, né? Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época. Mas o Gandalf, que de novo é esse mago muito sábio que vai aconselhar aí o Frodo, nesse momento ele consola o Frodo. E a explicação dele é a seguinte, ele vai dizer assim, ó: havia mais de um poder em ação, Frodo. O anel estava tentando voltar para o seu mestre. Tinha escorregado da mão de Isildur e o traíra. Depois, quando houve uma chance, pegou o pobre Diggle e este foi assassinado. E depois disso Gollum, e o anel o devorou. Não podia fazer mais uso dele. Gollum era pequeno e mesquinho demais, e enquanto permanecesse com ele, o anel jamais deixaria o lago escuro. Então, nesse momento, quando seu mestre estava novamente acordado, aqui está falando de Sauron, né? E enviando o seu pensamento escuro da Floresta das Trevas, ele abandonou Gollum, para ser apanhado pela pessoa mais improvável que poderia imaginar, Bilbo do Condado. No caso, é o tio do Frodo. Então veja como nessa história, aí contada por Tolkien, havia uma providência guiando toda essa história. E com base nisso a gente vê aí a conclusão do Gandalf, né? Por trás disso havia algo mais em ação, é o que ele vai dizer. Aí ele continua assim também, ó: além de qualquer desígnio de quem fez o anel, ou seja, além de qualquer poder do mal, além do poder de Sauron. E aí ele continua: não posso dizer de modo mais direto. Bilbo estava designado a encontrar o anel, e não por quem o fez. Veja como que ele coloca, não por Sauron. Neste caso, você também estava designado a possuí-lo, e este pode ser um pensamento encorajador. Então o consolo do Gandalf, aqui nesse trecho da história, para o Frodo, é que
nas nossas histórias, né, na história do Frodo, no caso, num momento cheio de trevas, cheio de incerteza, é saber que existe um outro poder por detrás disso, um poder maior do que o poder das trevas, maior do que o poder de Sauron aqui, como é colocado nessa história, ou de qualquer outra criatura. E saber disso deve encorajar a gente, né, de como a gente pode, trazendo aí mais para as nossas vidas, de como a gente pode desempenhar a nossa missão aqui na Terra, de como a gente pode olhar tudo que acontece, não só na nossa, mas na nossa história e na situação que a gente vive, e saber que a providência de Deus é que guia todas as coisas. E eu acho muito, muito bonito como é colocado isso aí através do Senhor dos Anéis, né? Como Tolkien faz isso. É legal. Você sabe que o Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia frequentemente são histórias colocadas meio que uma contra a outra em comparação a qual é melhor. Senhor dos Anéis é melhor. Com certeza. Mas a grande questão é que a gente já volta mais propriamente aí para o assunto, mas só um devaneio aqui. O C.S. Lewis trabalhava com uma coisa chamada alegoria, e o Tolkien detestava isso. E o C.S. Lewis faz alegoria na história dele. Por exemplo, Aslan é Jesus, e se você ler as Crônicas de Nárnia sem que Aslan seja Jesus, você está lendo errado. Alegoria é uma figura de linguagem, um uso de figura de linguagem que uma pessoa ou personagem referencia a outra. E o Aslan é Jesus. Isso fica claro no final do livro, tudo mais. E eu não estou falando mal contra a alegoria. A gente não pode jamais interpretar a Bíblia alegoricamente. Mas existem literaturas e histórias por aí boas. O Peregrino é uma grande alegoria da vida cristã também. Um outro livro famoso. Muito bom. E Nárnia também é bom. Mas qual que é a grande questão? O Tolkien não gostava da ideia da alegoria porque forçava o leitor a ler a história daquela maneira. Você jamais vai encontrar na obra do Tolkien algum personagem que seja Jesus. Eles têm traços de Jesus, traços crísticos, como Frodo que carrega o anel, cumprindo uma missão, como o Aragorn que é o rei justo, né? Como o Gandalf que é o profeta, né? E por aí vai. Mas no final há algo muito interessante, porque Frodo falha, né? E o que o Tolkien faz? Mostra como no fim das contas é a providência que vence e não o herói da história. Porque pule para daqui 1 minuto se você não quiser spoiler do final, né? Mas o Gollum consegue pegar o anel de volta e cai na montanha, no fogo. Eu não sei se isso é só nos filmes, que às vezes eu confundo um pouco, mas eu acho que é nos livros também. Ele morde, né, o dedo do Frodo, né? E Gollum, eu acho que eu não falei sobre o Gollum, mas ele é uma criatura pequena também, né? Ele é maléfico, mas ele foi corrompido pelo anel. Tanto que ele fica sempre chamando o anel de seu precioso, né? O precioso. E nessa história do Senhor dos Anéis, ele ajuda o Sam e o Frodo. O Sam é outro personagem, que se eu for falar de todos aqui, o podcast vai ter 2 horas. Mas ele ajuda eles nessa jornada, mas o que ele quer mesmo é ter posse desse anel. E no primeiro livro do Senhor dos Anéis, o Frodo ele vai dizer a respeito do Gollum que ele merecia morrer pelos seus crimes. E o Gandalf, novamente, aí, de uma forma muito sábia, ele vai responder, ele vai colocar essa frase que é muito, muito bonita, que tem também nos filmes, que diz assim, ó: muitos que vivem merecem morrer, alguns que morrem merecem viver. Você pode dar isso a eles, Frodo? Então não seja tão ávido para julgar e condenar. Mesmo muito sábio não consegue ver todos os fins. Então a gente vê justamente o que você falou, né? Que a vida do Gollum nessa história, ela tem um papel, né? E se não fosse através do Gollum, o anel ele não seria destruído, o mal não seria destruído. Então existe esse poder por detrás, essa força que é colocada aqui, no caso, nos livros aqui, né, do Senhor dos Anéis. O interessante é justamente isso, que quem vence é a providência, porque o Gollum pega o anel, toma o anel
e começa a dançar na pedra da montanha da perdição, e é como se uma mão invisível fizesse ele cair. Sim. A vitória final é a vitória da providência, não a vitória de Frodo, porque ele falha. E no fim das contas, o mais interessante é que Frodo cumpre mais o seu papel nem levando o anel. Porque no fim das contas ele falha nisso, em jogar o anel na Montanha da Perdição. Mas ele cumpre mais sua missão perdoando Gollum. E Deus, né? A providência dentro da Terra-média funciona de modo que esse ato de bondade ocasione no final na destruição do mal. Mas é muito legal essas figuras, Luiz, porque mostram como Deus se utiliza de... Bom, isso não é uma alegoria, tá, gente? Mas assim, aí a gente pode pegar isso e contextualizar e aplicar um pouco para a nossa realidade, considerando que a Bíblia nos mostra. E a Bíblia mostra que Deus se utiliza de causas para realizar e cumprir seus objetivos e fins, e nos usa de maneiras que muitas vezes nós não sabemos. E às vezes ações que nós praticamos têm alguma influência, reverberam na vida de uma pessoa depois de 5 ou 10 anos, e a gente às vezes nunca vai nem saber disso. Sim. Mas Deus, a teia da providência de Deus funciona de modo que, apesar de complexa, as coisas são perfeitas. Nós temos o costume de olhar muito as coisas muito de baixo, não de baixo, mas da nossa própria visão, que é limitada, né? E eu acho que a gente pode fazer uma conexão aqui, talvez começar a falar sobre alguns aspectos que a providência tem. Né? Por exemplo, a respeito da preservação, é um dos aspectos da providência, que a gente fala teologicamente chamado de preservação, que é justamente o ato de Deus de preservar toda a humanidade. O Bavinck, por exemplo, ele vai dizer na sua dogmática assim, a criação traz a existência, a preservação é a persistência na existência. Então é muito, muito interessante como ele coloca. E lá em Hebreus, por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, o Filho, no caso aqui Jesus, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então é a palavra... através da palavra poderosa de Jesus que sustenta todas as coisas. Então, sem isso, nós não só nós, mas o universo ele simplesmente deixaria de existir. E aqui a gente vê, no caso de Hebreus, justamente essa obra trinitária, né, onde o Pai, por meio do Filho, ele sustenta todas as coisas. Ele mantém aí as leis da natureza, né, e todo tipo de ordem ou lei natural. É a mão de Deus que sustenta todas as coisas que existem, né? Tem várias passagens bíblicas que reforçam um pouco essa ideia pra gente. Quando você olha, por exemplo, a Bíblia Paulo dizendo que não só os crentes, mas a criação geme dores de parto, esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. Agora eu não me lembro se é Pedro ou Paulo, eu acho que é Pedro, que diz que esse mundo uma vez acabou pelo dilúvio, mas Deus o mantém entesourado para o fogo um dia. Até nisso a gente vê a providência, porque Deus tem preservado sua criação até que um dia ela seja restaurada. Sim. E aí você pode olhar e, de fato, por exemplo, para o desmatamento, para as coisas que existem hoje, né? E pensar, poxa, mas que preservação é essa? Ou até da humanidade, Luiz, porque a gente olha quantos milhões de pessoas já não morreram em guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e tudo que existe. De fato, o pecado faz com que as pessoas se matem. E isso está presente na Bíblia desde o Gênesis. Sim. Mas ainda assim a humanidade continua funcionando. E se a gente observar o tanto de coisas terríveis que já aconteceram com a humanidade, era para já ter acabado. Algumas vezes. Mas não. Porque ainda que haja desgraça, guerra, fome, morte e tudo que há de ruim, o Senhor preserva. Na sua providência, ele ainda mantém esse mundo funcionando, essa terra girando, recebendo o calor necessário do sol para que as coisas se mantenham vivas, para que as
plantas façam fotossíntese, para que a gente não morra congelado nem queimado. Então veja, Deus governa sobre tudo nesse aspecto da providência que você falou. Ou seja, nada é por acaso, né? Com certeza. Nada por acaso. E aí, então, esse aspecto da preservação é justamente isso, é dizer que Deus ele sustenta tudo que existe, né? Lá também em Atos 17, 28, a gente vai ver assim, que, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, todo o funcionamento do universo, né, a nossa própria existência, ela depende de Deus. Então, nós não estamos à mercê do acaso, né? Nós somos sustentados por um Deus que é pessoal e ele é poderoso, né? E tem os seus propósitos que são bons, né? Com certeza. Mas eu acho que a gente pode falar também a respeito da providência de Deus. Um exemplo seria na crucificação de Cristo. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 26, que diz assim, ó, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. No versículo 27 diz assim, porque de fato nessa cidade Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo. Ou seja, a gente vê toda essa conspiração feita por Herodes, feita por Pôncio Pilatos, gentios, pessoal de Israel, contra Jesus. E aí no 28 vai dizer assim, ó, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, apesar dessa conspiração, apesar da ação dessas pessoas que ainda assim são responsáveis pelos seus atos, tudo o que aconteceu foi para que o propósito de Deus, que já era pré-determinado, acontecesse, né? Então isso é muito, muito interessante também da gente ver, né? Sim, com certeza. Uma história que é muito... Eu gosto muito da história de José. Porque é uma história que serve para tanta coisa. A gente tem a classe de jovens casais aqui na igreja e eu já usei essa história para ilustrar algumas coisas. Uma delas, aquilo que a gente pode chamar de, dentro do aconselhamento, das dinâmicas do coração. Porque dá para ver José mudando e tendo um coração transformado no decorrer do tempo, é muito legal. Sim. Mas nesse aspecto da providência, Luiz... É maravilhoso perceber como José que é filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, se tornou um prisioneiro, depois se tornou governador e recebeu seus irmãos nos anos que houve de fome no Egito, né? Depois de muito tempo. Depois de muitos anos, e ele se encontra com seus irmãos. E os seus irmãos, primeiro, não reconhecem, José tem toda a história. Mas depois os seus irmãos o reconhecem e os seus irmãos temem por sua vida, pensando que depois que o pai deles morresse, José ia matar todo mundo, em vingança por aquilo que eles tinham feito no passado com o irmão deles, Sim. vendendo ele por inveja, por ciúmes. Uhum. Mas José revela um aspecto sensacional da providência quando ele se revela para os irmãos dele, lá em Gênesis 45, e eles estão com medo, e ele diz, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. Verso 4 do capítulo 45. E José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Então perceba, ele não fala que ele esqueceu do que aconteceu. Sim, a responsabilidade dos irmãos dele ainda está lá, né? Ele fala que não esqueceu o que aconteceu e que isso foi histórico, não foi uma coisa da cabeça dele. Uhum. Não é como acontece muitas vezes que a gente fala que perdoa alguém e, na verdade, perdoar significa fingir que esqueceu. Ele não faz isso aqui, né? Qualquer oportunidade que a gente tem, a gente joga. Ele fala... Não façam isso. Sim. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. E olha isso. Porque foi para
preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a casa e governador de toda a terra do Egito. Cara, isso é incrível. Incrível. É justamente esse aspecto da preservação. José enxerga, ô Luiz, a providência de Deus. Ele não fala, baseado na Confissão de Fé de Westminster, a gente crê, né, na providência. E nem tinha, digamos, doutrina da providência formulada. Mas é o que está acontecendo aqui. Ele fala, vocês me venderam, mas sabe que depois eu enxerguei o agir e a providência de Deus e vi que, na verdade, Deus me mandou na frente, não foram vocês. E ele fez isso para preservar o nosso povo. E o nosso povo vai ser preservado por causa disso. Então, é o que você falou, Deus está usando uma causa que ninguém imaginava para construir essa teia da providência. E essa história ela é muito bonita e dá pra gente ver também um pouquinho mais pra frente, aí, lá em Gênesis 50, 20, que José vai dizer assim, ó, vocês, né, no caso os irmãos dele, na verdade intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou bem. Então, ainda assim existe essa a responsabilidade dessas pessoas em tudo que elas fizeram, todo o mal que aconteceu com ele por conta disso, mas o que Deus faz no final, ele é a vontade dele, né? Ele tornou tudo isso em bem, foi o que você muito bem comentou. E eu acho que a gente pode usar aí também esse exemplo para falar sobre um outro aspecto da providência de Deus, que é a concorrência. Legal. Né? E a concorrência seria justamente dizer que Deus ele coopera com todas as causas criadas, ou seja, ele coopera com as leis da natureza, os meios naturais e também as ações humanas. Isso a gente chama de causas secundárias. E por que causas secundárias? Porque Deus, no caso, ele é a causa primária. Então, Deus ele age por meio de meios ordinários, né, como leis naturais, decisões humanas, eventos históricos, para cumprir a vontade dele. E lá em Provérbios também vai ter um exemplo muito bom disso, que vai dizer assim, lá Provérbios 16, 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ainda assim, ele mostra aqui que o ser humano ele traça o caminho dele, é ele que vai tomar as decisões, é ele que tem a responsabilidade pelos seus atos, mas é o Senhor que dirige os passos, não só dele, mas de toda a humanidade, de toda a criação, né? Então é muito, muito interessante isso também. Essa doutrina é chamada, geralmente em teologia sistemática, de concursos, que é essa ideia de concorrência. Mas não é que Deus concorre, né, com causas naturais, óbvio que não. Não. A questão é que ele colabora, né, nesse sentido. Ele age junto. Isso. Agora, é óbvio, causas que ele próprio também já criou e decretou. Sim. Mas que funcionam segundo a própria providência dele. Eu vou citar aqui também a confissão, tá, Luiz, rapidinho, de fé, no mesmo capítulo e no parágrafo 2º. Porque tem essa ideia do concursos também. Sim. Tá escrito, posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, ou seja, qual a causa primária? O decreto. Ok. Todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Isso é muito legal, porque, por exemplo, vamos supor, você é casado com a Dai. Quem escolheu a Dai? Você. Sim. Quem escolheu você? A Dai. Mas como isso ocorreu? Por uma série de fatores secundários do tipo você estava naquele dia e viu a Dai naquele momento que se não tivesse eles não teriam casado. Sim. Deus usou isso para que vocês se conhecessem e casassem. Vocês têm responsabilidade no casamento. Ele usou essas causas secundárias. Não é o destino. Exato. Não.
Mas, ao mesmo tempo que essas causas são secundárias, você fala, se eu não tivesse lá, não teria encontrado? Não teria. Mas ele próprio, de maneira, óbvio, misteriosa, porque ele é Deus, organizou isso. Então ele também trabalha junto com essas causas. É interessante como o Bavinck, nas dogmáticas dele, ele vai colocar a respeito dessa questão da concorrência, né? Ele diz assim, ó, a providência inclui o cuidado de Deus, nós já vimos isso, né? Através da causalidade secundária da ordem da lei criada, tal e como ele o sustenta. A providência de Deus não anula as causas secundárias ou a responsabilidade humana. Então, ainda assim, nós temos responsabilidade, mas Deus ele usa tudo isso para atingir os seus propósitos aí, né? Sim. E a gente vê isso de maneira muito prática na vida do crente, porque Deus fala que vai prover. Sim. Mas ele fala que você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Aí você é crente, ama Deus, mas não trabalha, você não vai comer. Você não vai conseguir sustentar a sua casa. Sim. Ou mesmo, isso é muito legal pro pessoal mais jovem, né? Eu quero casar e tô esperando Deus mandar a pessoa. Sensacional, Deus, na sua providência, vai atender sua oração, né? Se ele quiser, óbvio. Mas visite aí as programações da igreja, já fazendo jabá da UMP, né? Visite, esteja presente, conheça pessoas, porque Deus vai se usar disso. Exato. E aí quando a gente olha lá, por exemplo, para Filipenses, né, onde Paulo vai dizer lá, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, Deus ele opera isso em nós, né, mantendo sempre a vontade dele no final, né? Então é muito, muito interessante falar a respeito desse aspecto, né, da providência que é o que a gente fala de concorrência. Mas quando a gente olha também, por exemplo, na providência no nosso processo de santificação, lá em Romanos 8, 28, diz assim, Paulo diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive esse é um trecho das Escrituras que é muito tirado fora do contexto, né? E então o que a gente tem que ver com isso? Qual que é esse bem? Então, beleza, eu amo a Deus, ok. Mas o que é o bem? Qual que é esse bem? E logo em seguida está a explicação disso. Ele continua aqui no versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do teu filho. Então esse é o bem, essa é a resposta. Então todas as coisas elas vão cooperar sim para o bem. E qual que é esse bem? É nos fazer mais parecidos com Cristo, né? Nos fazer sermos conformes a Cristo, sermos santo como ele é santo, sermos parecidos com ele em tudo. Então tudo que acontece nas nossas vidas tem esse efeito no final. E não necessariamente algo que a gente queira, né? Algo que a gente acha que é bom pra gente. Então, muitas vezes a gente pode confundir isso, né? Então, você acha, por exemplo, que uma visão errada da doutrina da providência pode fazer com que a pessoa ache que só vem de Deus quando é bom. Exato. Pra gente, né? Exatamente. Mas aí a gente viu aí agora de pouco, né, nesse exemplo aí de José, como aquilo tudo aconteceu de mal com ele. Ele realmente passou um bom tempo ali na prisão e, enfim, com várias coisas ruins acontecendo na vida dele. E isso, no final, teve ali algo bom que fazia parte dos planos de Deus. Mas a gente tem que pensar a respeito disso na nossa própria vida, né? Qualquer coisinha... eu digo que a gente vive hoje num momento muito, muito fácil, né? A gente tem muita informação na mão, a gente tem uma locomoção fácil para os lugares, a gente tem hospitais e medicina avançada, mas qualquer coisinha que sai fora do nosso controle, a gente muitas vezes reclama disso, né? E aí, voltando ali pro que a gente comentou no começo, Senhor dos Anéis, é interessante que quando o Gandalf, ele respondendo aquela primeira citação que eu falei, gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época, ele vai dizer assim, ó, o Gandalf vai dizer assim pro Frodo: como todos os que vivem nesses tempos. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente também, muitas vezes pensa isso, né? Gostaria que isso, ou que essa situação não tivesse acontecendo na minha época. Mas ele continua, o Gandalf, ele vai dizer, mas a decisão não é nossa. Então, nós não temos controle disso. Tudo que temos que decidir
é o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, o que a gente está fazendo em relação ao tempo que a gente e a nossa vida que a gente recebeu de Deus? A gente está agindo com responsabilidade? A gente está obedecendo aí os mandamentos de Deus, andando segundo a vontade dele, sendo conformados à imagem do seu filho? Então, é algo que a gente tem que levar em consideração, tem que pensar quando a gente fala a respeito aí da providência de Deus, né? Sim. Então, Luiz, mas é interessante a gente ver essa questão do concursos, da concorrência, mas da maneira correta. Porque, veja, muitas pessoas hoje têm uma visão misturada com um cristianismo coaching, que é um tipo de cristianismo muito popular nos nossos dias, infelizmente, de que você colabora com Deus para construir seu destino. Uhum. Não é isso que está sendo dito aqui de maneira alguma. É aquela visão assim, você precisa fazer o seu melhor, você coloca o pé e Deus põe o chão, de um Deus que nos serve. Sendo que não. Ele nos manda fazer as coisas e nós fazemos, e ele providencialmente, já havendo decretado realizar todas as coisas, usa essas causas para a glória dele e para o nosso bem. Uhum. Mas ele não precisa da gente fazer coisas para que o plano dele se cumpra. Ele não precisa de nós. Ou seja, apesar de haver esse aspecto de Deus se utilizar de causas secundárias das leis que ele criou, ele permanece soberano e ele governa sobre todas as coisas, certo? Sim, sim. Esse, no caso ainda, esse seria aí o último aspecto, né, que a gente poderia falar, né, que seria o aspecto de governo de Deus. Mas realmente é algo que a gente tem que se distanciar desse tipo de coisa, né? Porque não é como se Deus, por exemplo, cuidasse só das coisas grandes ou tivesse feito toda a criação e depois se distanciado. Não, Deus ele tá também nas coisas pequenas, mas ele não depende disso, né? Uhum. E no caso o aspecto do governo, que é muito interessante, é justamente dizer isso, que Deus, de forma soberana, né? Ele dirige todas as coisas para o fim que ele mesmo determinou. Então, Deus ele não é apenas o criador, o sustentador, mas ele também é um rei soberano, que conduz a história e todos os eventos dela conforme o conselho da sua vontade. O Bavinck, ele vai dizer a respeito disso, ele vai dizer assim, ó, a providência envolve a vontade ativa de Deus governando todas as coisas. Então, a gente vê que é sim o governo de Deus, mas que as pessoas podem pensar nisso, né? Mas o governo ele não pode ser Deus ele não pode ser de uma forma ruim ou fazendo coisas ruins pra gente, tirânica, como a gente vê modelos de autoridade mundanas, né? Aqui a gente tem autoridades nesse sentido, mas não, a gente trazendo com outros aspectos de Deus e outros atributos de Deus, a gente vê que Deus é sábio, Deus é justo, Deus é amoroso, então tudo isso está ligado também nesse aspecto do governo que não é arbitrário, né? E Deus ele governa o mundo com um propósito e nada escapa do controle dele, né? Mesmo o mal e o sofrimento, como a gente viu lá no caso de José, ele é usado para cumprir os propósitos dele, né? Os seus desígnios eternos. E, por exemplo, lá em Efésios, quando a gente vai ver Efésios 1:11, está dizendo assim, ó, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então é muito, muito interessante quando a gente olha para esse aspecto, né, de governo da providência, que é para nós, assim, deveria ser para nós um consolo, né, saber que Deus ele tem o controle absoluto da história. Ele tem o controle absoluto das nossas vidas. Isso tem que trazer para a gente segurança, né, paz, esperança. Eu vejo isso muito demonstrado em Nabucodonosor, depois de ser humilhado por Deus. Ele, o rei Nabucodonosor, se achava soberano, mas ele foi obrigado a ver quem era o soberano de verdade quando ele é obrigado a se tornar uma espécie de bicho, né, que passa anos como um animal mesmo, comendo grama e, enfim, é animalizado. E depois daquele tempo, isso está em Daniel 4, tá? A partir do verso 34, o texto bíblico conta a visão de Nabucodonosor sobre o que aconteceu e o propósito daquilo.
Ele também enxerga a providência de Deus, porque ele diz: no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Eu gosto desse texto porque ele junta essas duas coisas. Ele fala que esse soberano, Deus, o Senhor, segundo a sua vontade, opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Sim. Concursos. Tá aí a doutrina, o aspecto da providência. Mas esse próprio Deus reputa os moradores da terra como nada. Ninguém pode deter a sua mão e ninguém pode perguntar que fazes. Ele é soberano, ele é rei. Ele humilha os reis. Ele faz com que os reis sejam os grandes reis, os soberanos, os poderosos, os que detêm força militar, que amedrontam as nações, sejam como nada, sejam como pó diante dele. E a gente vê isso várias vezes, Luiz. No Novo Testamento tem, por exemplo... Ai, meu Deus, se eu não me engano agora é Herodes, que dizem para ele que ele é um rei e no mesmo momento ele é ferido por Deus e morre comido de vermes. Eu não me lembro se é Herodes, é porque tem mais de um Herodes, talvez seja. Sim. Se não for, eu peço desculpa a você que está ouvindo, depois você confere e me corrige aqui na igreja. Mas assim, isso mostra Deus fere quem ele quer, porque ele governa sobre tudo. Ele é soberano. Sim. E na Bíblia a gente vê vários exemplos, né, disso, né? Exemplos de como Deus ele é colocado como rei, justamente, né? Rei soberano, que tem domínio sobre tudo. Lá no Salmo 103:19, é muito interessante como o salmista coloca aqui. Ele vai dizer assim, ó: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Então, ele tem o trono dele nos céus, apesar de que Deus ele tem esse termo teológico também, né? Que Deus ele é imenso, mas não pela questão de tamanho, mas é porque não tem como colocar e quantificar o tamanho de Deus, né? Ele mesmo assim, aqui é colocado essa figura aqui, ele como estabeleceu o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Então, Deus, ele, que você muito bem colocou, né? Ele reina soberanamente sobre toda a criação. Isso é muito, muito bonito e muito... Tem que trazer conforto pra gente saber disso, né? Saber que Deus controla todas as coisas, né? Acho que antes da gente caminhar pro final, só tem mais uma coisa que eu queria mencionar. Se tiver mais coisas, você fala, tá? É só porque é uma coisa que eu lembrei aqui, que inclusive tá na confissão também, Luiz. Sim. Mesmo capítulo, agora o parágrafo 3. Fala o seguinte: na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito. Então, a gente está falando dessa ideia de que Deus usa os meios ordinários. Isso é providência. Quando você está doente, por exemplo, a gente ora para que Deus abençoe as mãos dos médicos. Sim. Providência ordinária. Deus colocou um médico ali e a gente pode chamar isso talvez de uma causa secundária, né? Porque Deus está se utilizando de pessoas que às vezes não são nem crentes para abençoar você e tratar você e você se curar. Mas nada impede que em sua providência Deus também atue sem usar esses meios, fazendo um milagre e curando você. E ele faz isso muitas vezes na história e pode fazer isso hoje. A gente nunca pode descartar o fator milagre na providência, porque nossa fé começa no milagre. Nosso Senhor Jesus Cristo nasce de uma virgem. E veja, se Deus fosse usar só fatores ordinários, Jesus não teria nascido assim. Mas ele não faz isso. Ele engravida a virgem pelo Espírito Santo. Jesus é filho concebido pelo poder do Espírito Santo e nasce da virgem. E é cheio do Espírito Santo. Então, a nossa fé está aí, repleta de milagres. E a gente crê nisso e Deus pode usar também sua providência de maneira extraordinária, agindo mesmo contra
essas causas que ele pôs para a glória dele, porque ele é rei, ele é soberano. Sim. Né? Mas e aí, Luiz, quais aplicações a gente pode tomar disso? Você tem mais alguma coisa para falar sobre esse aspecto? Eu acho que seria legal, só a gente falou bastante coisa aqui, mas talvez dando um resuminho pro pessoal nesses aspectos. Então, por exemplo, dizer a respeito da preservação, né? O aspecto da providência e da preservação. É dizer que Deus sustenta todas as coisas criadas, mantendo sua existência, né? Suas propriedades, por assim dizer. No caso, a função principal disso seria garantir que a criação continue existindo e funcionando. E aí a gente vê aquele exemplo que eu comentei de Hebreus, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, que no caso de Jesus. E no aspecto da concorrência, né? Deus coopera com as causas secundárias, operando nelas, por meio delas. E a função principal seria que Deus age junto com as ações humanas e naturais, sem violar a liberdade, a nossa liberdade, né? A liberdade das criaturas. E aí a gente tem aquele exemplo de José ali no Egito, né? E governo, que foi esse último que a gente falou agora, né? Que é Deus dirigindo todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos, né? Seus propósitos eternos. Então ele controla, ordena os eventos da história conforme a sua própria vontade, né? E o exemplo aqui seria aquele que eu falei de Efésios 1:11, né? Qual faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Mas, assim, eu acho que é muito interessante a gente pensar e estudar sobre a providência, porque, como você colocou, saber que o Senhor, ele está em todos os aspectos da nossa vida, isso tem que trazer conforto pra gente, tem que trazer Tranquilidade, paz, saber que nós não estamos sozinhos, mesmo as coisas pequenas, mesmo as coisas que a gente acha que não precisaria, que está fora do controle de Deus, nada está fora do controle de Deus. Então isso é muito, tem que trazer conforto pra gente. E eu gosto muito de quando Paulo ele vai dizer lá em Filipenses 4:19, que ele diz assim, ó, e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, dizer que Deus ele é providente, é dizer que ele cuida, né, que ele governa, que ele sustenta todas as coisas. Foi o que a gente colocou no começo. E Paulo aqui ele não vai não vai dizer que Deus ele vai dar tudo o que a gente deseja, mas sim aquelas coisas que ele vê como realmente necessárias e indispensáveis para a gente. Então, eu acho que a gente talvez poderia pensar e refletir nisso. Sabendo a respeito da providência, de todos esses aspectos, saber que Deus ele vai usar e vai sustentar a gente de acordo com a sua própria vontade, né? E para o nosso bem, que é ser conformado à imagem de Jesus, né? Sim. Só corroborando com o que você falou, eu acho que isso praticamente na nossa vida faz, de fato, a gente ter uma vida tranquila, em paz, porque a gente para de achar que está no controle de tudo e aceita a vida que Deus está nos dando. E eu acho que muitas pessoas vivem uma espécie de prisão também por ter uma visão errada de destino, talvez, de eu preciso construir minha história e se apegando a coisas pequenas, assim. Tipo assim, eu perdi a oportunidade da minha vida porque eu perdi uma vaga de emprego. Sim. Ou gostou de alguém na adolescência, essa pessoa casou e falou, eu perdi o grande amor da minha vida. É minha alma gêmea. Qual que é a questão? Você, meu irmão, que crê na providência de Deus, precisa saber que, embora você seja responsável, nada escapa ao controle dele. Você não perdeu a grande oportunidade da sua vida, o grande amor da sua vida, porque se você não tem essas coisas e você é um crente, então elas não eram suas. Você não perde algo que nunca foi seu. Mas o que Deus tem te dado está nas suas mãos para que você cuide e agradeça a Ele por isso. Então isso nos dá calma, tranquilidade, porque o que eu tenho é o que Deus quer me dar, o que eu não tenho Ele não quer dar ainda ou não vai dar. E isso tranquiliza nosso coração, porque as coisas não estão nas nossas mãos, no fim das contas. Nem nossa família. Muitas pessoas vivem absolutamente aterrorizadas com medo de perder um ente querido, por exemplo. Sim.
E essa pessoa pertence ao Senhor, irmão, não a você. Nosso casamento, a gente precisa lutar de todas as maneiras para que ele dê certo, fazer a nossa parte, mas é o Senhor que abençoa. O pacto que nós fizemos foi com Ele. Ele que preserva. Nossos filhos não são nossos, mas do Senhor. Nosso emprego, a gente precisa fazer o possível, né? Trabalhar o melhor, glorificar Deus no trabalho, mas Deus que governa e controla o fato de você permanecer ou ser demitido. Na igreja, seu cargo, que você tanto ama, o ministério que você exerce com tanto amor, não pertence a você também. Então, isso acalma nosso coração. É muito bom falar sobre isso. Eu acho que a gente devia, Luiz, estudar um pouco mais sobre a providência de Deus. Eu não sei pra você, mas pra mim sempre é absolutamente consolador. Sim, e foi muito interessante porque aqui a gente está falando sobre isso também, eu falei para o Estevam, porque eu acabei dando aula sobre esse tema e a gente estava falando sobre os atributos de Deus. E esse atributo foi justamente o último atributo. E a gente tinha falado de todos os outros, né, a respeito do seu amor, imutabilidade, bondade, todos os atributos e como tudo isso se conecta com o ser de Deus. Então é muito, muito interessante. É algo que a gente sempre tem que estar disposto a saber quem Deus é, saber quais são as suas qualidades, quais são os seus atributos, para que a gente possa, primeiro, ser confortado com isso, mas também para que a gente busque ser parecido com Ele, né? Então, é muito, muito legal isso tudo que você disse também. Amém. Mais alguma coisa? Não, acho que falei bastante já. Não, foi muito bom. Bom, então nós ficamos por aqui. Eu peço que, se você ficou até aqui, por favor, se inscreva no canal da IPJ no YouTube, na página do Instagram, ative o sininho de notificação, siga a IPJ aqui no Spotify. No Spotify dá pra seguir também, né? Eu acho que dá pra seguir, mas não dá pra curtir, eu acho que é só seguir. Mas eu acho que você pode avaliar o podcast e colocar 5 estrelas. Comentar também você pode. Comentar e interagir, porque isso ajuda, engaja, né? Sim. E compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas e escutem essas verdades desse Deus provedor e bondoso que cuida do seu povo. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele coloque no seu coração paz, porque Ele governa a sua vida, e que Ele permaneça governando sobre nós, seu povo, até o fim. Deus abençoe, um abraço.